amados e amadas do Senhor Deus bondoso, do Senhor Deus misericordioso, compassivo, santo, justo, amoroso, que ama você, que me ama, apesar de tudo, e que ama a Andressa Urach, que ama seu filho. Não tenho prazer nesse assunto, não. Não tenho. Vou dizer uma coisa para vocês. Andressa está fazendo a festa nessa plataforma do YouTube. Dezenas, centenas de canais zombando, rindo, atacando. Como, por exemplo, seu filho Arthur, recentemente completou 18 anos, ser o responsável pelas filmagens dos seus vídeos, que depois serão colocados lá na plataforma do OnlyFans, para deleite, para prazer dos assinantes. Não se deve ter motivo de alegria de contar essas coisas. Não quero parecer bonzinho aqui, não. É por causa da palavra dele. Ora, se o meu Deus se entristece com isso, o Espírito Santo se entristece. Raramente tem algum youtuber que ama ao Senhor e o seu Evangelho, que está compadecido, pedindo oração por ela, por seu filho, denegrindo, piorando mais e mais a imagem dessa moça, como se não houvesse mais jeito para ela, não houvesse mais solução. Não há mais jeito, não há mais solução, porque agora ela passou de todos os limites da moralidade, que é a parceria com o filho dela, que é responsável pelas filmagens. Realmente é escandaloso, realmente é difícil, realmente assusta até as pessoas que não costumam se assustar com nada. Sabe aquelas pessoas que dizem, não, nada é pecado, tudo é válido, é normal, tudo é normal, pecado não existe. Até essas pessoas, creio eu, se assustam saber que o rapaz, que nem barba tem ainda, está filmando as partes íntimas da mãe. Meus amados, minhas amadas, Andressa só se aquietou no período em que ela estava praticamente desenganada numa clínica, acho que é lá em Porto Alegre, onde ela sempre morou, e por causa de produtos para deixar as suas pernas, suas coxas mais bonitas, um produto sintético chamado hidrogel, que vazou na sua coxa, e a sua perna estava literalmente apodrecendo. Os médicos iam amputar a sua perna na altura do quadril. Sei se é sua mãe, quem é que levou lá um pastor da Universal, fez uma oração, Andressa ali teve, diz ela, um encontro sobrenatural com Deus, uma visão, e de repente aconteceu realmente um milagre. E aí está ela com as suas pernas bonitas. Recebeu o milagre da parte de Deus. Os próprios médicos ficaram espantados,
com a recuperação rápida desta moça. E aí ela se aquietou. Não, agora eu quero Jesus. Foi Ele que me salvou. Escreveu um livro, vocês veem aí. E ela mudou totalmente seu comportamento. Adeus drogas, adeus prostituição, quero cuidar do meu filhinho agora, quero ir para a igreja, como de fato foi, casou lá com alguém da igreja, não sei se é pastor, levou seu filhinho para a igreja e se batizaram na igreja, ela se tornou até obreira da Igreja Universal. Vendeu milhares e milhares de livros, foi um sucesso, e saiu viajando país afora, testemunhando. Jesus Cristo a salvou. Jesus Cristo a libertou. Jesus Cristo fez dela uma nova mulher. Estava tudo caminhando bem. Daí começou os seus problemas lá, suas divergências com a igreja, Bispo Macedo, não quero mais igreja, entrou com processo na justiça para ver se a Universal devolve aproximadamente 2 milhões que ela acha que ela doou para a igreja, e ela foi manipulada. A fé dela foi explorada, ela se sentiu usada. E de decepção em decepção, foi se afastando, não procurou outra igreja, foi se esfriando. E aí que está o perigo. Deixa eu lhes dizer uma coisa, e eu gostaria de lhes pedir para nunca mais esquecer o que eu vou lhes dizer, com humildade, tendo o respaldo das Escrituras Sagradas. O cristão que não percebe, que não está alerta, que não entende que Satanás vai trabalhar até afastá-lo do Senhor, até conseguir fazer com que ela abandone o Evangelho. Ele começa tirando da igreja, que com todas as suas imperfeições o diabo tem medo da igreja. E depois vai esfriando a pessoa. Não vai conseguir, não. Dentro de casa sozinho? De jeito nenhum. A brasa precisa de fogo, de estar junto de outras brasas. Assembleianos gostam muito dessa palavra. Para se manter acesa. Pode virar um carvãozinho frio, gelado, que não serve para nada. Uma das artimanhas do sujo, do imundo, portanto, é nos tirar da igreja. Foi o que ele fez com Andressa, brava, irada, chateada. Aí começa a conversinha dele, bem devagarzinho, com muito jeitinho, como fez com Eva, lá no Éden. Vamos falar um pouquinho dele agora, por favor. Não sai daí. Nessa história de cristão ter medo do diabo, é o primeiro ponto que o agrada. Agrada o inferno, aqueles crentes que ficam tremendo quando fala nisso. Ora, aqueles que pertencem a Cristo, o maligno não tem poder de tocá-lo. É promessa do Senhor. O diabo destrói aqueles que estão longe de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Primeiro, a tão conhecida carta de Pedro, primeira carta de Pedro 5 e 8. Estejam alertas, estejam alertas. Olha, outra versão diz, vigiem ou estejam vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o adversário de vocês, anda bramando em derredor, rugindo como leão feroz, um leão feroz, bramando, rugindo, buscando pessoas para tragar, buscando pessoas para destruir. Dia após dia, o diabo trabalha. E até conseguir fazer da pessoa
o que ele está fazendo com a Andressa e seu filho, trazendo de volta para o mundo e de uma forma mais escandalosa ainda, e daqui a pouco eu explico por quê. E não é de admirar, presta atenção, e não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Satanás pode sim se disfarçar e ficar idêntico a um anjo. Ele não vai aparecer para a gente, ele não vai vir com conversa agressiva, ele não vai vir falando a verdade, ele vai apenas nos mostrar que as coisas do mundo, as coisas da carne são boas e que nós devemos aproveitar. Foi isso que ele fez com a Andressa. A saudade da fama, do dinheiro, do sexo, do sexo, do sexo. Ela era viciada em sexo, sempre foi, desde criança. Ela foi abusada na sua infância por um tio. Cuidado! É isso que Pedro e Paulo nos avisam. Cuidado! Quando nós deixamos de ouvir as coisas que agradam a Deus, nós começamos a ouvir as coisas que agradam ao diabo. Caímos no laço, numa armadilha, numa arapuca. E Jesus ainda disse, João 10:10, ladrão veio roubar, matar e destruir. Esse ladrão, claro que é o diabo. Só veio matar, roubar e destruir. Mas primeiro ele dá um pouco de prazer. Fama, aplausos, orgasmos, muito sexo, bebidas, orgias, sem limites. Aproveitem bastante. Satisfaçam o desejo que vocês têm, o desejo da carne. Busquem muito prazer. Depois, rindo, zombando, o diabo vem trazer a conta. Vem trazer a conta. E pode ser a morte física. E a destruição pode ser grande. Isso agora que eu vou ler para vocês é o que está se cumprindo literalmente na vida da Andressa. Vocês hão de concordar comigo. Quando um espírito imundo é um dos nomes de demônios. Quando um espírito imundo sai de um homem, sai do coração. Ele teve um encontro com Cristo, confessou Jesus, aí sai o espírito imundo e entra o Espírito Santo. Veja bem o que pode acontecer aqui. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Então ele diz, voltarei para a minha casa. Vai tentar voltar lá para casa, para o coração do homem e da mulher de onde ele saiu. Se ali tiver o Espírito Santo, ele não entra. Se ali estiver o Pai, o Filho e o Espírito de Deus, ele não entra. Não tem como. Nem chega perto. Bate em retirada. Porque o Espírito vê o outro. Quando ele chega, encontra a casa varrida. E em ordem. Varrida em ordem. Vazia. Em outras palavras, quer dizer vazia. Não encontra a casa ocupada pelo Espírito de Deus. Então, ele entra e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. Era um espírito, agora tem 8, sendo que 7 são mais poderosos do que o primeiro que saiu. E o estado final dessa pessoa, o estado final desse homem, o estado final dessa mulher, torna-se pior do que antes, torna-se pior do que o primeiro estado. Por isso que Andressa piorou.
Imaginávamos, alguns anos atrás, que a escandalosa Andressa, a tão conhecida por causa dos seus escândalos, que não tinha limites. Imaginávamos que um dia o filhinho dela, assim que completasse 18 anos, ela ia fazer uma sociedade, uma parceria com ele, para que ele dirigisse e filmasse as cenas da mãe nua, da mãe praticando sexo. Não, ninguém imaginava. O diabo sabia que ele podia fazer com que Andressa fosse um pouco mais escandalosa, fazendo dela uma escrava, escrava do sexo, e colocando o filho no meio. Os dois que se batizaram um dia na igreja, os dois que já oraram, adoraram, louvaram, ela que já pregou, ela que testemunhou, guiada por espírito que escraviza todos aqueles que não têm Cristo Jesus. Quer ver? Preste atenção, meus amados e minhas amadas. Isto aqui é muito sério. É importante para a minha vida e para a sua vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. O pecado nos torna pessoas mortas. Parece que estamos vivos porque nós respiramos, mas estamos mortos para Deus. Deus é santo e o pecado nos separa dele. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla Andressa Urach. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Andressa Urach, seu filho, qualquer pessoa, qualquer criatura que está em desobediência a Deus, são controlados por um espírito que é aquele que sai do homem, sai da mulher, quando Jesus vem e entra, porque nós nos arrependemos, confessamos o nome dele e começamos a crer no seu evangelho e fugimos do pecado. O espírito que controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim que o homem seguia, o homem que ama o pecado, ele faz a vontade do corpo e a vontade dos pensamentos. Efésios capítulo 2. A única maneira de nós não satisfazermos a vontade da nossa carne ou do nosso corpo e aquilo que o inimigo vem falando na nossa mente é nos encher do Espírito de Deus. Enchei-vos do meu Espírito, e assim vocês não vão fazer a vontade da sua carne, porque o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito, que são inimigos entre si. A carne é inimizade contra Deus. E a única maneira de nós nos enchermos do Espírito de Deus é buscando as coisas do alto, é o adorando, o louvando, é meditando na tua palavra, é tendo fome e sede da tua palavra, é aprendendo do evangelho dele, sim, indo no templo, indo na igreja imperfeita. Lá o povo imperfeito, o povo com defeito, se reúne e adora a Deus, ouve a palavra de Deus, se alimenta do pão da vida e desta forma está se fortalecendo na força do Senhor, porque o Espírito de Deus nos conhece, sabe que a igreja é imperfeita, mas ali está para fortalecer aqueles que vão na casa de Deus com interesse sincero em adorá-lo, em agradecê-lo, em ouvir a palavra dele. Aquele que sai de casa com o coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Ali o Senhor vai usar o pastor, o pregador,
para poder nos alimentar, nos fortalecendo. Sim, participar do corpo e do sangue daquele que nos ordenou que assim fizéssemos. Vamos ser sinceros com Deus e Ele nos honrará, nos ajudará e nos fortalecerá. Enchermos-nos do Espírito de Deus é ter o nosso cantinho de oração, é priorizar o Senhor dia após dia. Conversamos com tanta gente no celular, temos tempo para tanta gente e não temos tempo para aquele que teve tempo para nós naquela cruz. Ele separou um tempo para nós, Ele desceu do céu, 33 anos aqui, preocupado conosco, se doou naquela cruz. E nós não temos tempo para Ele, é Ele que pode nos livrar da ira, do inferno, dos demônios, do diabo, é só Ele. E nós não nos dedicamos a Ele. Não tem como nós nos encher do Espírito dEle se nós não buscarmos a presença dEle. E o nosso corpo, a quem pertence? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? Fujam da prostituição, fujam da prostituição, foi o que eu fiz e tantas pessoas fizeram. Fujam. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês? E lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou um preço. Olha aí o preço de sangue. Portanto, use seu corpo para a glória dEle. Nosso corpo deve ser santo, lavado e remido no sangue de Jesus. Não é para o pecado, é para fazer a vontade daquele que deixou os céus para nos socorrer. Ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai, que era nos salvar. Não vamos nos vender ao pecado, não vale a pena. Não vale a pena, porque vida e paz é só Cristo que pode nos dar. Andressa e todos os demais podem se enriquecer, sentir muito prazer, muito orgasmo, dar muito prazer às pessoas exibindo seus corpos, as suas cenas de nudez, de sexo, de pornografia. Pode satisfazer a vontade dos homens, das mulheres que estão em casa pagando para se masturbar enquanto olham Andressa e tantas outras pessoas do OnlyFans transando, fazendo sexo. Mas paz não tem prazer passageiro, mas a paz e a vida verdadeira é só Cristo que pode dar. Que eu li para vocês está em 1 Coríntios capítulo 6. Não vamos condenar Andressa, não vamos fazer como os demais lá da plataforma do YouTube. Lembre-se da parábola do filho pródigo, do filho que abandonou o pai e foi lá para o mundão, semelhante a de Andressa. Teve chance para ele, o pai ficou esperando, né? Quem sabe a Andressa vai ter uma segunda chance. Quem sabe o filho dela também se arrepende, que lá na igreja pequenininho conheceu as coisas de Deus. Quem sabe se os dois voltem? Quem sabe? Estejamos orando por eles ao invés de pegar em pedras e atacar neles, como o conhecido pastor, entre aspas, Flávio Amaral. Não se cansa no seu canal a troco de like, de aplausos, de aparecer. Apedreja sem parar continuamente a Andressa Urach, seu filho.
Coisa vergonhosa, Senhor Flávio Amaral. Coisa vergonhosa, o Senhor não chamou-nos para apedrejar e para orar por eles. Apedrejamento são os fariseus que fazem isso. E foram os fariseus que mataram Jesus. Vamos orar pela querida Andressa e por seu filho. Isso sim agrada ao Senhor. Receba o meu abraço, receba o abraço do Pai do céu. E se fortaleçam na força do seu poder. Estejamos alerta, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado.